Olá, no programa de hoje nós vamos abordar dois temas. No Frente a Frente nós vamos conversar com o ex-prefeito Irmoto Ferchucci. O professor Irmoto, doutor Irmoto, foi secretário estadual da Saúde, foi vice-prefeito na gestão do Sorato, Stener Sorato da Silva, foi prefeito entre 73 e 77 e prefeito entre 93 e 97. O prefeito Irmoto vai falar para a gente sobre a enchente de 74. Vamos lembrar um pouco daquela tragédia que foi uma grande tragédia que aconteceu sobre a cidade de Tubarão, e até as cheias do Rio de Janeiro em 2010, 2011, 2009 teria sido a maior tragédia de centro urbano brasileiro, a enchente de 74 em Tubarão. E também vamos falar com o prefeito Irmoto, idealizador do Caminho das Santas, sobre este projeto. A 23ª edição acontece neste mês de abril. Só que agora tem uma inclusão do Caminho do Padre Róis. Então, os gaúchos sairão de São Leopoldo, virão pela Serra Catarinense, descem em Timbé do Sul e vêm pelo litoral. Em Bituba, irmanam-se aos catarinenses e gaúchos que moram por aqui, caminham até Albertina e vão até Santa Paulina, em Brusque. Sobre isso também vai estar aqui com a gente para conversar Pedro Hermínio Maria, que é coordenador do projeto. O doutor Irmoto é o coordenador geral da Caminhada das Santas. Pedro Hermínio, muito obrigado pela sua vinda aqui. Anunciei certinho o que nós vamos conversar hoje. Perfeito. É apenas finaliza não em Brusque, mas em Nova Trento, né? Que é em Vígoro, né? Ah, Nova Trento, Santa Paulina. Nova Trento, Santa Paulina, Nova Trento. É verdade. Com essa exceção. Aí eu lhe peço licença, já que o senhor se apresentou, desejou aí desejo um bom programa, mas eu quero pegar o prefeito Irmoto para conversar primeiro sobre a enchente. Fazer o primeiro bloco sobre a enchente. Estou à disposição. O senhor assume logo no primeiro ano de governo? Segundo ano. No segundo, mas deu um ano de mandato e aí já vem o problema da água. Um ano e 2 não meses, fazia nem 3 meses ainda. Exatamente. Março de 74. Estamos nos aproximando da data da enchente de 74. 24 agora. Como é que foi? Olha, chovia, todo mês de março choveu aqui em Tubarão. Todo mês de março. E chovia bastante. Esse ano está sendo uma exceção. Exceção. E o rio Tubarão enchia, né, e a água descia e ficava-se sempre esperando o que vai acontecer, porque a chuva realmente não parava. Na sexta-feira, a enchente foi de domingo para segunda, né? Na sexta-feira eu fui a Florianópolis assinar um financiamento com o governo do estado. Eu e o doutor Jacopo Tasso, que era o diretor do DR aqui, nós fomos lá e voltamos à noite e passamos em toda a extensão do rio, né? Lá do Capivari até a ponte do Morrote, que não tinha ponte naquela época. E nos chamou a atenção que o rio de novo estava a encher, né? Aí de manhã cedo, no sábado, eu sou acordado por um amigo meu dizendo que o rio estava transbordando no Capivari. E não chovia naquele dia? Naquele dia não chovia. Aí, tudo bem, não chovia. Então vamos lá, vamos lá. E lembro bem que ele estava já com um caminhão Mercedes de cor azul, tá? E fomos para o Capivari, realmente lá já estava entrando água ali na captação na época da Eletrosul, né? Certo? Aí já estava captando, entrando na zona de captação. Aí voltamos e o rio continuava subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. No domingo, aí já chegou o primeiro helicóptero. Depois chegou o segundo. Nós dormimos no domingo para a segunda com 2 helicópteros aqui em Tubarão. Né? Eram helicópteros do Exército? Não, naquela época tinha uma base em Florianópolis. Era da Marinha mesmo. Né? Aliás, da Marinha e da FAB mesmo. Tá? Da Aeronáutica e da Marinha. Porque quem pilotou mais comigo ali, que foi quem foi a Barra do Camacho, que nós vamos falar já em seguida, hoje ele é brigadeiro da FAB. Da Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. O brigadeiro é o general da FAB. É, o general da FAB. Uhum. E ele é. Capivari, naquele momento, era do município de Tubarão. Era um distrito da cidade de Tubarão. Exatamente. Pertencia a Tubarão naquela época e tinha, na minha eleição para prefeito, essa primeira de 72, nós tivemos assim 22 mil votos em Tubarão. Era 50 a 60 mil habitantes, Tubarão e Capivari juntos. Depois Capivari separou de Tubarão e com a enchente muita gente foi embora. Mas voltou muita gente também.
Tubarão cresceu muito. Tanto isso é verdade que 2 anos e 6 meses nós já realizamos em Tubarão Jogos Abertos de Santa Catarina. Depois da enchente. Depois da enchente. Quer dizer, foi em março e nós fizemos em outubro os Jogos Abertos de Santa Catarina. 2 anos depois, foi 75, 76. 76. E 76 os Jogos Abertos vieram para cá. 2 anos e 6 meses. Há uma polêmica, escreve-se muito e se lê muito sobre a enchente. Quantas pessoas foram a óbito, prefeito? Naquele momento, nesse incidente? Não, o registrado em cartório não tem aquele dado que aconteceu ali. Porque passou aqui por Tubarão um funcionário do Ministério da Agricultura e descreveu. Por exemplo, ele passou na prefeitura, não estava. Aí ele colocou lá que o prefeito não estava na prefeitura. E ele viajou ao sul em 2 dias. E voltou escreveu a inundação no sul de Santa Catarina. Só que ele acrescentou ali tudo, e erroneamente. Por exemplo, eu passei 1 dia e meio em Praia Grande. Ele colocou 31 óbitos em Praia Grande. Não existiu nenhum. Os óbitos que aconteceram ali foi em Pirataba, no Rio Grande do Sul. É do outro lado. Tá? E o pessoal de Pirataba safou-se pendurado em árvores. E é inacreditável o depoimento daquele pessoal ali. Tá? Lá em Pirataba só sobrou uma casa na frente da capela. E a professora... A região de Mampituba, do rio Mampituba. O rio Mampituba. E lá naquela capela, segundo a professora ali, ela disse que lá passaram 19 corpos para serem sepultados. Uhum. Lá isso aí. Ele colocou também 31 no Gravatal. E não foi. No Gravatal ele jogou, dentro do Gravatal, os 25 daquela barreira do Caruru. Aí botou. Então, se o senhor tirar isso aí, o senhor vê quanto baixa. Baixa, não tem 160 mortos na enchente no vale do Rio Tubarão. Tá? Aí tem óbito em São João do Sul, 8. Tem óbito em Uruçanga, 2. Né? Ele falou, onde? Mas lá é outra bacia, lá é outra Araranguá. bacia, isso aí não tem, mas isso tudo ele englobou, como sendo Tubarão. Aí saiu aqueles 193 óbitos da 199? 193 que ele escreveu, né? Tá. Ali está errado. Sim, mas e qual é o número que o senhor tem registrado? Eu tenho registrado 156 óbitos, todos com certidão de cartório. 156 óbitos. É. Mas como eu disse no início do programa, até o que aconteceu no Rio de Janeiro tinha sido uma das maiores tragédias com águas no município brasileiro. Sim, sem dúvida. Nem em Blumenau aconteceu isso aí. Blumenau foi 10 anos depois, mas foi mais... Foi grande, mas lá o pessoal estava acostumado e safava-se brincando. De lá deu muito dano material e menos perdas de vidas humanas. Aqui a nossa sorte, na minha maneira de entender, é que a enchente foi à noite. O rio transbordou à noite, certo? O senhor imagina só o cara ali, de dia, o pai pedindo socorro no telhado da casa lá. O senhor acha que o sujeito não ia se jogar na água? Ia. E a probabilidade de mortes aumentava muito se a enchente fosse de dia. E o pessoal que se pedia, fica aí, amanhã o helicóptero tira, fica aí e tal. E a gente ia dizendo isso. Conseguiu contornar. A cidade sem energia, sem comunicação? Sem comunicação. Naquela época não tinha celular, né? Não tinha. Não. Mas aí nós voltamos à 3ª companhia. Nós criamos o comando militar. O comandante era o Major Varela e o subcomandante era eu. Aí eu estava deitado na cama, cansado já, deitado na cama do Major, quando o rio transbordou. Meu motorista tentou dizer assim, o rio está transbordando aqui na frente do quartel. Puta, vamos embora, né? Lá na Ponte Tancredo Neves, ali, né? Vamos embora. Aí saímos e já passamos dificuldade para sair. A ponte é Francalassi, né? Lá é Orlando Francalassi. Já Avenida Tancredo Neves, né? Aí foi difícil a saída já lá. Era um Dodge Dart, preto, eu me lembro bem. Né? Mas o que aconteceu no quartel antes, por volta das 4h30 da tarde, mais ou menos, o major chegou para mim. Aí era lá, ia fazer alguma coisa no quartel, fazer alguma coisa ia ver no quartel. O quartel que era o comando de tudo, né? Aí ele disse para mim, o prefeito, e agora o que é que vamos fazer? Eu disse, o prefeito? O prefeito não, o prefeito aqui vai fazer o que o pai dele ensinou. O senhor vê dinamite que o senhor tiver aí, arruma alguém que sabe operar, nós vamos à Barra do Camacho, vamos dinamitar a estrada
para que aumente o fluxo de água na barra para estourar essa barra. E aí o problema era o Morro das Congonhas, que dava aquela lestada e fechava. E o Adenir, que era o piloto do helicóptero, não saía se não abrisse o morro. Aí abriu, nós fomos. E aí deu uma lestada, nos jogou, não deixou aí a Barra do Camacho. Aí eu digo, então vamos na estrada. O helicóptero não tinha força para chegar? Não tinha força para chegar. Não venceu a lestada. A lestada foi o que ajudou a segurar a água que não entrou no mar? Não entrou no mar. Aí chegamos lá, pela estrada nós chegamos na Barra do Camacho. Aí foi aberta, até hoje o cara está vivo ainda, que usou a picareta para abrir a estrada. O Brizola, que era o tenente que ia operar o dinamite, colocou o dinamite e, tão logo terminou, acendeu os estupins e nós decolamos. Aí e arrebentou a Barra do Camacho? Arrebentou de madrugada. E aí começou a vazão da água? Aí começou a vazão da água. Segunda-feira, por volta de meio-dia, 1h, o vento virou para o nordeste. Antes era leste, virou para o nordeste. E jogou a água para a Barra do Camacho. Aí o que aconteceu? Entre 2h30 começou a baixar a água e às 5h eu já fui a pé até onde é o shopping hoje, que era Souza Cruz. E que estava tudo alagado? Estava tudo alagado? Tudo alagado. E naquela noite já a porção de gente já voltou para casa. Há notícias de que muita gente, muitos corpos não foram encontrados. Não, tudo foi encontrado, não ficou ninguém sem ser encontrado. Existiu 17 sepultados na vala comum, 5 foram identificados, 5 a família retirou depois do tempo, e 12 foram transferidos para o cemitério Parque, lá na entrada onde tem. Quando eu escrevi o meu livro sobre as cheias, nós fomos lá e abrimos esse local onde estariam sepultadas as ossadas, contamos os ossos e realmente lá tinham ossadas de 12 corpos. E de onde eram esses 12? Não foram identificados? Não foram identificados. Esses 12 não têm identificação. Aí pode ser, também ninguém reclamou, porque todos que chegavam a mim, no meu avô, por exemplo, aqui no São João, meu avô desapareceu, não está, minha avó, dá meu nome, deu o nome. Olhei, está aqui, Foi achado em tal lugar. Não escapou ninguém, só aqueles 12 lá. A prefeitura inteira, o seu governo inteiro, nesse momento, ficou dando atenção às pessoas, à cidade e ao necrotério. Sim, aí nós estabelecemos com um doutor, tinha um advogado que se propôs a ficar na porta do cemitério. Então ele identificava tudo. E até assim, houve 150 mortos na vala comum, porque chegou um corpo numa caçamba e o cara despejou o corpo ali. Aí, e esse corpo que lá chegou, o irmão dele estava lá esperando, porque eu não achava o irmão, estava esperando. E conseguiu uma sepultura no cemitério e está sepultado no cemitério. Ali atrás da catedral? Atrás da catedral. E esses corpos eram enterrados sem caixão? Eram. Era, obrigado, não tinha, como é que ia fazer caixão? Não tinha como chegar, não tinha como passar? Chegar, 150 urnas não existe em funerário nenhum. Não tem, né? E realmente é isso aí. Aí, por exemplo, no Caruru, a barreira veio, o senhor vê, tem pedra que está como daqui ali, a 4 metros da estrada. Pedra que maior, quase o tamanho dessa sala. Sim. Né? Aí o senhor vê, o que aconteceu lá? Eles tiravam da lama o cadáver, lavavam no riacho e ia para a cova comum. Colocavam na cova. Lá mesmo? Lá no cemitério do Caruru. Os 17 que lá morreram. É uma família? É uma família inteira. Só sobraram 3 rapazes. Esse rapaz, um morreu logo em seguida de meningite. E um é barbeiro aqui na Incocesa, na antiga Incocesa ali, sim. São João ali. Esse rapaz, ele tinha barbearia ali perto do acesso para a guarda da margem esquerda. Aí mudou-se para lá. Ele vive sempre mandando mensagem para mim, converso bastante com ele. E ele é um dos que sobreviveu e o irmão dele, só 2 daquela família, porque eles juntaram todos numa casa achando que não ia acontecer nada. Foram todos levados. Aí esse foi o grande problema. Ele veio e só lembra
só lembra que ele estava lá atolado com areia, com barro na boca e pedindo para ser salvo. Me tira daqui, me tira daqui. É o que ele lembra. Este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, estou conversando com o Dr. Irmoto Ferschit. O Dr. Irmoto era prefeito durante a enchente de 74. Na próxima segunda-feira será lembrado, haverá uma solenidade e discussão sobre o que precisa ser feito para a cidade de Tubarão. Lembrar sempre dessa tragédia para evitar, para tomar as medidas necessárias para que outras não aconteçam e não peguem de surpresa o prefeito da época, do momento que possa acontecer, e a população. Alguns eventos já ocorreram, mas todos em muito menor magnitude. E está aqui com a gente também o Pedro Hermínio Maria, que é coordenador da Caminhada das Santas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos. Ainda vou terminar a conversa com o prefeito Irmoto sobre a enchente e aí conversaremos sobre a Caminhada das Santas que acontece no mês que vem, o mês de abril, aqui na nossa região. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje eu estou conversando ainda com o prefeito Irmoto Ferschit. Depois eu vou conversar também com Pedro Hermínio Maria. O Pedro Hermínio é coordenador da Caminhada das Santas, um movimento que foi iniciado pelo prefeito Irmoto Ferschit, que já vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero explorar um pouco do conhecimento das informações que tem o nosso ex-prefeito, que foi prefeito entre 73 e 77, 93 e 97. O Irmoto foi o comandante em chefe da reação do salvamento da população no momento da enchente de 74, que na próxima segunda-feira, dia 23, 24, completará 51 anos. Tem que lembrar para evitar, para adotar medidas na cidade para evitar que uma tragédia semelhante possa acontecer. Prefeito, a cidade parou. Parou por muitos dias. Sim, o fórum ficou fechado 30 dias por causa do tribunal lá em Florianópolis e mais 10 porque o diretor do fórum, responsável direto fechou mais 30 dias. O fórum em Tubarão ficou fechado 60 dias. Ninguém entrava nem saía do fórum. O Dr. Márcio Batista, que era lagunense. O interessante é que o pessoal que comandou quase toda a reação da enchente eram todos lagunenses. O Tássio era lagunense, o Márcio era lagunense, o Colombo era lagunense, todos eram lagunenses. O senhor tubaronense. Eu e o Alberto Mai, que foi quem cuidou do DNOS, né? Quem capitaneou o DNOS aqui em Tubarão. O Departamento Nacional de Obras Contra a Seca que abriu canais e que acabou ajudando. Quem fez a retificação do rio. A retificação. Está lá na Lauro Miller a máquina que ajudou na retificação. A caçamba da máquina. A boca da máquina, né? Qual foi o prejuízo estimado para a cidade em valores, assim, em dinheiro? A cidade parou. Não tenho nem ideia. Quanto tempo? Assim, a cidade para retomar o movimento econômico levou quanto tempo? Olha, naquele ano, por exemplo, eu custei para voltar para a prefeitura, porque aquela entrada do centro de compras lá era só tora de madeira. Custamos para tirar, não era prioridade. Né? A prefeitura era onde é a casa dos engenheiros, a Vila dos Engenheiros. Não, a prefeitura era ali onde é o centro de compras, ali depois da ponte ali. Não tem quem vem. Agora é quem entra na ponte ali. Uhum. Antes do ponto do Capivari. Top Brasil. Ali. Top Brasil. Ali era a prefeitura, no piso superior. E embaixo eram as lojas e também as lojinhas todas e o mercado, que era ali o mercado público. Não havia condição de se aproximar do prédio? Não havia, para tirar aquilo ali. Então nós tínhamos prioridade. Isso é secundário, eu consegui despachar em qualquer lugar, né? Aí tinha comissão disso, comissão daquilo, que foram criadas. Né? O Exército mudou-se para o Grupo Hercílio Luz. Né? Atrás do EJB hoje? Exatamente. O Exército foi para lá, não havia aulas? Não havia aula, não havia nada. Aula municipal, estadual e privada, tudo suspenso? Tudo suspenso, pelo menos 15 dias, no mínimo foi. A FESC ajudou, trabalhou, porque o prédio da FESC também foi completamente tomado pelas águas. A Unisul. Não, muito não, né? O pessoal salvou, você em cima, não no segundo andar, né? Sim. Como seminário.
O seminário também, a foto mais marcante é aquela do seminário que eles fotografaram a ponte Cavalcante ali. Então você vê que a água está quase batendo na ponte em cima. Essa ponte que cruza a BR. Cruza a BR. A BR que cruza o rio, aqui no Morro do Corte, Morro do Formigão. A água ficou... Ficou ali quase na lateral da ponte, encostando. Tem uma foto, no meu primeiro livro ela é a capa, assim, ó. O senhor governou até 77. Sim, senhor. Sob os efeitos e impactos da enchente. Mas aí eu tive quatro pais, né? Eu tinha meu pai biológico, meu irmão que era meu pai adotivo, certo? O Léo que era médico, né? Certo? E tive o Dr. Colombo, o presidente Geisel, que eu acho que é uma ingratidão de Tubarão não ter nada com relação a isso não, porque só eu, quando publico qualquer livro, qualquer coisa, falo no nome do presidente Geisel e no nome do governador Colombo Salles. Porque o Colombo comandou. Eu, quando cheguei na sexta-feira, depois da enchente, lá no Palácio do Governo, eles já estiveram aqui na quarta-feira, né? Certo? Fizemos, aí o que aconteceu? Cheguei lá no Palácio do Governo, estava escrito em cima da mesa dele: os covardes que ficam na estrada porque a vanguarda é lugar dos heróis. Era o que estava escrito na mesa dele. Os covardes que fiquem na estrada porque a vanguarda é lugar dos heróis. Era a frase que ele tinha para incentivá-lo a tocar essa recuperação de Santa Catarina. Tá? E o presidente Geisel, ele me recebeu 3 vezes. O quarto presidente general, penúltimo, só depois dele só mais o Figueiredo. Só Figueiredo. Ele Ernesto Geisel. Deu a Tubarão, tá? 10 milhões a fundo perdido no último ano do meu governo. 10 milhões de dinheiros da época. Troquei a frota da prefeitura, fiz um monte de casas, fizemos 456 casas, se não me falha a memória, do pessoal que perdeu durante a enchente, e também fizemos bastante drenagem fluvial na cidade de Tubarão. O meu governo, o governo que eu exerci, salvou-se pelos 10 milhões que o presidente Geisel deu a fundo perdido. Por isso eu sou imensamente grato. Foi uma comoção internacional. Sim, recebi uma carta do padre Evaristo, lá da Itália, que ele estava na Itália, citando as manchetes que os jornais publicaram. Recebi uma carta da Austrália, com o meu nome Feuerschütz escrito certinho, porque os jornais botavam. Não é fácil escrever certinho. E os meus parentes da Alemanha diziam assim: mas esse prefeito aí deve ser parente nosso, o nosso nome. Eles eram todos da Alemanha comunista, né? Eu tive 2 vezes lá e não consegui, mesmo na Alemanha comunista, não consegui achar ninguém. Mas a minha esposa e uma sobrinha acharam depois da queda do Muro de Berlim. Prefeito, rapidamente, o senhor viveu isso, o senhor governou a cidade impactada fortemente por conta da cheia. O que não se fez nesses 51 anos e que a natureza pode cobrar da cidade? O que precisa ser feito para evitar uma tragédia como a de 74, prefeito? Hoje, se nós tivermos a Barra do Camacho aberta, logicamente você vai ter 2 saídas de água. Né? Você tem a Barra da Laguna e a Barra do Camacho. Certo? A Lestada não pega tão forte como pega a Barra da Laguna, né? Porque ali na Barra do Camacho você tem o farol ali, né, defendendo. O que precisava, existia o projeto, que era a construção das barragens. Hoje são inviáveis de serem construídas. Por quê? Porque era uma barragem antes de Pedras Grandes, uma barragem antes de Braço do Norte, uma barragem antes do Armazém e uma barragem lá no Rio de Una. Eram 4 barragens nesse projeto do Rio Tubarão. Por que é inviável? Inviável porque são todas antes da cidade, as cidades cresceram. Elas cresceram e tomaram conta. Tomaram conta. Blumenau ganhou as barragens e aí faltou manutenção e a gente viu o que se viu nos últimos tempos também. Mas olha só, eu fui à inauguração da de Timbó em 1973. Aquela que os índios invadem, aquela encrenca com os índios ali. Eu estive lá, é um negócio descomunal, a altura que ela tem, né? Mas segura. Mas Blumenau é o seguinte: asfalto. Blumenau só passa ali naquele desfiladeiro, não passa em outro lugar, não tem saída, é só por ali que passa. Aí, logicamente, o meu sogro, por exemplo, a Ilona, minha mulher, é de Blumenau, tá? Eu a conheci em Curitiba. Olha só. A primeira enchente de 50... Não, a primeira, foram 2 83. seguidas. 83, então. Botou água
perto da casa dele, quase entrando, tá? A de 84 botou na janela. Por quê? Porque não tem mais absorção, não tem mais. Tá? Você vai olhar, eu que estudei isso aí, no Vale do Missouri, nos Estados Unidos, eles desapropriaram as duas margens e plantaram 2 milhões de árvores para que realmente segurasse um pouco as cheias. No Missouri. Missouri. Mas o senhor estava falando do que fazer. As barragens que não dá mais. Não dá mais. Todo mundo fala num projeto de... Redragagem do rio. Redragagem. Já está em 800 milhões, não demora 1,5 bilhão e não vai dar certo. Não, eu acho que o que nós precisamos fazer, e eu tenho um artigo escrito num dos jornais da cidade, eu posso até cedê-lo para o senhor vai ver, quando eu digo que o importante no momento seria o tratamento das margens, para que a água escoasse. O senhor vai olhar lá na ponte do quartel, diríamos assim, se o senhor lá na saída, vou ver o seu olhar para a margem esquerda, você vai ver que tem quase 10 metros, que é o barranco avançou no rio. Aquilo cria um redemoinho, uma opção de coisas, não é certo? Aí não se tratou a margem, o senhor viu o que aconteceu lá no 63, e até hoje os caras não receberam a casa prometida, né? Sim, a comunidade ainda busca esse socorro. O socorro. E ali afundou, a margem ruiu para dentro do rio. A margem todinha. Em vários locais no Rio aí, Tubarão, ficou sem margem. Pedro, que passou já algumas vezes comigo lá, ele gosta mesmo de passar com o rio cheio, na ponte baixa. As barragens e cuidar das margens. Dá mais. E manter abertas as barras. Manter abertas as barras. É lógico, aí precisa refazer a batimetria, que é a altura da água ali, né? Tem ali, porque aqui nós temos feito aí, já faz mais de 10 anos, então o rio já assoreou, porque a laguna sempre foi contra a Barra do Camacho. Por quê? Porque eles querem que o rio Tubarão encha, certo? E aumentando o volume d'água, ele vai trabalhar e levar a areia, né, que tem no fundo da Barra da Laguna. Isso desde 1880, antes de 1880 já se falava na Barra da Laguna do problema que tinha. Quando diminui o volume de água no rio, na barra, começa a assorear. Quanto mais água passa, mais aprofunda o canal. Só tem que tem um grupo com o nome dele ali na carniça, o comandante Moreira. Esse cara que dizem que não tinha barra ruim, que entrava sempre, comandante Moreira. Não tinha, ele entrava, ele resolvia e entrava. Não sei como. Era um comandante de barco. Comandante de barco. Mas também, se eu pegar o Leonir Dalauba, aquele padre que escreveu, ou Laguna 1880, aquele outro, Laguna antes de 1880, o senhor vai ver que eles falam em 20 naviozinhos, iates na época lá, né? Esperando para sair, porque não tinha calado. Tem uma pedra lá que impede, né? A pedra já é lá quase na saída. Na saída. O seu pai foi prefeito? Foi prefeito. E ele enfrentou enchente também? Depois da minha, eu acho que a dele de 28 foi a maior, depois veio a do João Cabral de Melo de 1897. 1897 uma? 1928 outra, o seu pai era prefeito? Era prefeito. Grandes, né? Grandes. Porque a do Cabral de Melo levou a casa da cidade ali, né? Ele estava construindo a casa da cidade e a enchente Que levou. É aquela casinha azul na esquina, na frente do Banco do Brasil. Exatamente. Ali era a casa do intendente à época, que era o prefeito. João Cabral de Melo que comprou. João Cabral de Melo. Depois o Ercílio Luz, quando meu pai foi prefeito, deu dinheiro a ele e a prefeitura entrou com pouco, ele comprou aquilo ali. Ele comprou em 1924, aquela casa. Sim, em 26 o Ercílio Luz morreu. É o homem que empresta o nome à ponte em Florianópolis. Não, e empresta em todo o estado, né? Sim. O Ercílio Luz, pai de 14 filhos. 10 com a primeira esposa, que faleceu, e 4 com a irmã dela, uma moça que ele casou pela segunda vez. Então, o senhor veja, 1897, 1928, é um período menor que o que nós estamos vivendo hoje. Hoje é. Aí depois, de 27 até 74, aí foi um período maior. E agora é maior ainda. De 51 anos é o maior período até agora? Porque de 25 para 74, dá 50 anos. Um pouquinho menos. 50 anos, está por ali. Ali, exatamente. E deu um susto aí há 2 anos, o rio de vez em quando dá uns soluços. Sim, mas ele dá por quê?
Porque tem que tratar a margem para correr água, né? Se eu ver, Blumenau agora, como as minhas filhas moram lá, e a minha esposa é de lá, eu passei em Blumenau ainda dia 10 de fevereiro, dia do meu aniversário, fui passar com eles lá. Olha só, o que aconteceu? O Blumenau está tratando as margens. Está lindo, porque está onde não tem pedra, ali aqui em Tubarão, da rodoviária ali, antiga ali, que era a rodoviária da ferrovia, né? Até a cabeceira da ponte, da primeira ponte, ali tem um muro de arrimo, tem um muro para segurar, que é para facilitar a água, porque Blumenau fez isso. Aí o seu Dinei fez isso aqui. Ali era bem o Poço Grande, né? Hã? Ali é o Poço Grande. Não, o Poço Grande é lá em cima. É no fim da rua Rui Barbosa, o senhor está falando. Ali Estou atrás falando da Rui Barbosa até a Coronel Colasso. Sim. Ali tem um muro. Tem um muro, só que o senhor não vê mais o muro. O mato tomou conta. E a terra vem sendo encostada pelo rio. Os americanos tratam o rio com as encostas assim, mas aqui o Ministério Público não vai deixar fazer um negócio desse mais. Aí vai acontecer o que aconteceu. Desculpa a provocação. Não é para. O senhor não precisa se manifestar em relação a isso. Não, mas eu sei. Eu também acho. Né? Nós vamos estar sempre esbarrados, que o país vê a medicina, a judicialização da medicina. Tudo está sendo judicializado, uma pena. Eu vou pedir licença para vocês, vou pedir mais um intervalo, encerramos esse tema aqui, tem tema para um programa inteiro, lhe agradeço a sua vinda aqui, mas agora nós vamos falar na volta sobre o caminho da Santos. O senhor quer falar algo mais sobre a enchente? Não, muito obrigado. Tem bastante coisa já falada, dita e escrita, né? O senhor é um... Eu tenho dois livros sobre isso. Tá bem. Este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, estou aqui com o prefeito Irmoto Ferchucci, também, que é coordenador geral do Caminho das Santas, e com o Pedro Hermínio Maria, que é coordenador do mesmo caminho. As santas são Albertina, que é em Dabiata, e Santa Paulina, que fica em Nova Trento. Eu falei Brusque, mas não é, um pouquinho antes, em Nova Trento. É no caminho de Brusque. É no caminho, não, mas não chega a Brusque. É de Nova Trento a Brusque, você dobra à esquerda e vai parar lá onde era ela. E dá mais um trecho ali ainda. Mas eu vou deixar para contar um pouquinho da história dela, se na volta, deixar. A gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Agora, já tratamos sobre, em 2 blocos, com a presença do prefeito Irmoto Ferchucci aqui, nós falamos sobre a enchente de 74, o impacto dela na cidade e os 51 anos que serão lembrados na próxima semana, na segunda-feira. Agora nós vamos falar sobre o Caminho das Santas. Prefeito, o senhor implantou esse caminho, essa caminhada para... Sim. Não eram nem santas ainda, nem a Albertina, que hoje é beata, nem a Santa Paulina. Santa Paulina. Aí eu, numa viagem para Brasília, o avião daquele que todo mundo, os deputados rezavam para cair o avião, para a turma assumir. É o sonho dos suplentes. Suplente, exatamente. É o sonho que ele caia para que o suplente... É o que vai na segunda noite para Brasília. Na terça-feira. Terça de manhã? Aí eu fui naquele avião, aí do meu lado sentou um gaúcho. Começou a conversar, tal, ele era acho que é de Alegrete, ele era de lá, um secretário de turismo de lá. Aí ele falou que queriam fazer lá um circuito para fazer concorrência ao Santiago de Compostela, que ia fazer Argentina, Paraguai e Brasil. Ele queria fazer isso aí. Uhum. Pedro sabe bem isso aí. Aí tudo bem. Cheguei lá em Brasília, fiz um artigo que saiu, naquela época eu tinha uma coluna no Diário do Sul. Aí saiu em setembro de 2001. Aí já marcando a data para a Páscoa, porque nós éramos professores, os 4 daqui da Unisul. Então na Páscoa eu perdia assim, pouca aula, porque na quarta-feira já parava tudo, né? Então nós ficávamos ali. Era uma época que ainda parava na quarta-feira. Ele vai contar, isso aí vou deixar para ele contar. Aí nós Quem eram os 4 professores? Eu, o Volney, o Clodomir e o Claudionor. E aí qual era o que dizia o artigo, rapidamente, para o Pedro Hermínio poder completar? Diz aí que eu já marcava, né, para essa caminhada para nós realizarmos na Semana Santa. Sairíamos no sábado de Ramos e chegaríamos no domingo véspera da... Mas sairia de onde? Sairia de Imbituba. Ali é o ritual até hoje, eu acho, espero que eles não... De Imbituba para ir até a... De Imbituba você vai em direção a Imaruí, corta
pelo mato e sai no Aratingaúba. E aí vai pela Estrada Geral. Até Nova Trento. Até Nova Trento. Mas depende do Pedro. Não. O Pedro é chefe, eles obedecem o Pedro. Tem um medo que se pela do Pedro. E aí, Pedro Hermínio? Então, agora sim, Pedro Hermínio, eu te agradeço, peço desculpa por tu ter ficado aqui ouvindo essa história, que com certeza tu já conhece, o tempo de dedicação que tu tem à cidade, mas é sempre bom lembrar do que a gente precisa fazer para proteger a cidade contra as cheias, né? Agora, Pedro, voltando aqui para o caminho das Santas. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Aprendendo ainda mais a fala do Dr. Irmoto. O Dr. Irmoto é um grande amigo, né, de longas datas, já fomos meio que adversário, né? Ele tem aqui, ó. Meio que adversário político. Tem aqui na manga da camisa aqui. Nunca precisei usar isso. Mas é uma grata satisfação estar aqui, conversando com você, Hildo, né? E com o Dr. Irmoto. E realmente esse Caminho das Santas tem uma história muito linda. Inclusive, na cartilha, acho que eu passei um exemplar para você. Sim. Na página 6, a gente fez um breve histórico e razões e a gente está meio que tecendo uns comentários a respeito, né, da origem da Caminhada das Santas. Né? E neste ano nós optamos assim, por fazer um pouquinho diferente, porque nós somos peregrinos. E o peregrino, claro, a gente faz a caminhada, mas de repente teria que fazer um movimento a mais. Claro que a razão do Dr. Irmoto ter criado o caminho, quer dizer, o que resultou? Da madre ela se transformou em santa. E a Albertina, que era serva, passou a ser beata. Né? Então, o movimento, eu acho que ele é importante. Não é só o nosso trabalho, mas eu acho que ele vem conjugar. E por esta razão, neste ano, que nós ajudamos também a criar o Caminho do Sul, que é uma história um pouco... tem alguma semelhança, porque eu fiz o Caminho do Sul... O Caminho de Santiago eu fiz em 2013 melhor, e quando eu estava retornando de Santiago para Fátima, eu estava de ônibus, aí 3 cidadãos vinham no mesmo ônibus, mas que eles tinham feito o caminho português. Aí o ônibus parou e o motorista para pegar um passageiro. Aí todos os portugueses foram descendo, né? Daí o motorista, não, se todo mundo descer, eu estou pegando um passageiro, como é que vocês querem descer? Daí eu estava bem assim, absorto assim, se fosse no Brasil... Aí alguém assim, tem brasileiro no ônibus, tem brasileiro no ônibus. Aí alguém sentou do meu lado, brasileiro, sim, aí perguntaram de onde é que era. E eles tinham feito o caminho português, desculpa, e eu o francês. Daí, para onde é que você vai? Eu disse, eu vou para Fátima. Vai ficar onde? Eu disse, não sei, mas como não sabe? Eu disse, não, imagina, eu sou um peregrino, não vai ter um hotel lá, não vai ter alguém que vai me acolher, né? Vai ter um albergue, senão vamos ficar no albergue de Fátima. Aí ficamos no albergue de Fátima, depois nós fomos juntos para Lisboa, né, que meus amigos estavam fazendo um tour, que nós íamos para a Ilha da Madeira depois. E numa noite nós estávamos conversando, e o seu Inácio contou a história, que teve uma visão, do padre Reus, que ele chama, né, a gente chama de Reus, né? Padre Reus, Padre Reus, Padre Reus. E aí o seu Inácio... João Batista Reus. João Batista Reus. A minha mãe era devota do João Batista Reus. Ele teve esta visão, e nesta visão dizia que ele tinha que fazer esse caminho de São Leopoldo a Nova Trento. Dele conversando comigo, poxa, agora a minha dificuldade, como é que nós vamos passar na Serra do Rio do Rastro ali? Chega a arrepiar, né? Eu assim, poxa, nós temos um caminho que faz um texto desse pelas perspectivas. Começa em Bituba, vai até Nova Trento. É a fome com a vontade de comer, né? E aí, como eles moravam em São Leopoldo, e nós somos devotos, a minha esposa e eu também, nós somos bastante devotos ao Padre Reus, e aí nós fomos lá, combinamos, fizemos o Caminho das Missões, esse que ele, né, que deu origem, né, pela conversa que o doutor teve com o avião, no avião, esse cidadão criou o Caminho das Missões no mesmo ano, né, 2002, e que faz esse trajeto ali, um pouco no Brasil, mas faz para Paraguai, Uruguai, e também, principalmente na Argentina. E aí, em 2015, eles, né, 3 gaúchos vai criar o caminho, por que o Catarina não vai junto, né? Aí, em 4, nós criamos o Caminho do Sul, que está completando 10 anos. E no 10º ano, agora, né, a partir do 10º ano, nós pensamos assim, vamos fazer algo em prol do Padre Reus e também do Albertino. E como Dom João, casualmente, eu nasci em Água Hermona e ele nasceu em São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara. Salmo do Morro. Dom João Francisco Salmo, bispo que era padre e veio para Tubarão para ser transformado em bispo. Exatamente. E aí, acho que ele já veio bispo para cá, né? Não, ele foi bispo aqui. Ele foi bispo nomeado aqui, né? Foi nomeado para cá. Bom, e aí o amigo dele, o irmão dele é muito amigo meu, deu aula para mim, tudo na UDESC, né? Na ESAG.
Mas é como ele foi transferido para lá, poxa, Novo Hamburgo, São O Leopoldo... Dom Francisco Salmo está em São Leopoldo. Não, em Novo Hamburgo. Novo São Hamburgo. Leopoldo pertence a Novo... Embora São Leopoldo tenha 200 mil habitantes... São cidades muito grandes as duas. Mas só que pertence à diocese de Novo Hamburgo. E o Dom João, pela nossa conversa, eu conversei com ele... Conhecendo a nossa região. Conhecendo a nossa região. Ele já tinha celebrado uma missa de Ramos na Albertina. Quando a Albertina teve um aniversário dela, alguma coisa assim, ele celebrou uma missa de Ramos. E aí, claro, já tem toda essa, né? Conhece, tem... E aí ele topou em celebrar essa missa. Então nós estamos fazendo um movimento do seu Inácio, de uma equipe, conversando com a mídia, primeiro com a igreja, obviamente, com os peregrinos, para que realmente no dia 25 possamos preencher aquela igreja de fiéis. Inclusive o doutor Irmoto, está indo alguém, né, doutor Irmoto daqui, que vão... Aquela igreja, meu Deus do céu, vai transbordar a gente, né? A gente tomara, né? 25 tem a celebração e a saída dos... E a saída de lá. Aí eles saem de lá e vêm percorrendo a Serra Gaúcha. Eles sobem a Serra Gaúcha, porque São Leopoldo é no vale. Isso. Aí sobe ali Dois Irmãos, né? Santa Maria do Herval, vai a Gramado, Canelas, São Francisco de Paula, depois desce a Tainhas e vai para Cambará do Sul, vai ali o Vale das Frutas, desce a Serra da Rocinha. BR-285 na Serra da Rocinha, Timbé do Sul. Isso, ali já vai costeando todos aqueles municípios, ali Meleiro, Forquilhinhas, Içara. E aí vem pelo Rincão. Aí do Rincão ele vem pelo litoral. Praticamente costeando, né, ali pelo litoral. Passa até aqui Jaguaruna, Laguna e Imbituba. Isso. E aí no dia 12... No dia 11 eles chegam lá em... 11 eles têm que chegar. Eles têm que chegar. Aí no dia 12 o padre Marcos Hert, né? Marco Hert. Está reavivando aquele projeto que tinha, né, o sonho do Camilo. Do caminhante nosso. Nosso caminhante que nós perdemos. Ele faz o quê? Uns 4 ou 5 anos, né, doutor? O Camilo faleceu já faz uns... faz 5 anos. E o Camilo Damasio, um peregrino, ele faleceu inclusive caminhando lá. Treinando para caminhar. Treinando para caminhar lá no morro mesmo da antena. E ele tinha um projeto, seu projeto era bastante ousado, né? Que ia ser talvez um dos maiores monumentos do Brasil, né? Ele queria fazer maior que o Cristo Redentor. Mas aí já tinha até a maquete, né? Tem os projetos estão prontos? Mas aí agora o padre Marcos está reativando, né? Mas só que com busto, uma coisa um pouco mais modesta, né? Lá, e aí a gente fizemos um convite, né? Também para que ele possa movimentar, porque o peregrino, nós entendemos que ele ajuda, ele contribui nesse processo, né? E até hoje eu dei uma entrevista lá com o nosso parceiro do Diário do Sul, que é o Gervásio. Eu disse, poxa, a gente faz na missa dos peregrinos, o peregrino de Imbituba, que tem bastante, poucos comparecem. Eu disse, aí quem sabe eles compareçam. Então nessa missa lá provavelmente vai ter bastante, porque a Dona Heloísa, que amanhã está fazendo 83 anos, que é a Miraculada, né? Ela é uma guerreira, está sempre batalhando e buscando... Vamos trazer para as datas, para que a nossa audiência consiga entender, Pedro Hermínio. Dia 25 de março saem de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Isso. Faz esse caminho todo, sobe a serra, desce em Timbé. Isso. E vem pelo litoral até Imbituba. Perfeito. Ali em Imbituba, dia 12. Do dia 12 vão para Santa Albertina. Nós vamos para Santa Albertina. Que é a Beata Albertina. Que é a Beata que vai no domingo de Ramos. No domingo de Ramos nós também conseguimos com que o Dom Adilson, que é gaúcho, que mora aqui, e o Dom Francisco, o nosso bispo, Dom Adilson. Catarina, mas que está no Rio Grande, só inverteu, né? Ele vai celebrar... Não, Catarina celebra lá e o gaúcho celebra aqui. O Catarina celebra a largada e o gaúcho celebra a chegada. Aqui na missa de Ramos, no dia 12, às 10 horas da manhã. Então, com certeza, ela sempre é lotada, né, nesse dia, né? E agora vai ficar muito mais lotada. Não dá para entrar. E dali ainda segue para Santa Paulina? Daí nós passamos perto da Flus House, aí descemos, vamos a Rancho Queimado, vamos a São Bonifácio, Angelina, Major Gessino. Essa é aquela SC que o governador prometeu asfaltar agora. É a alternativa BR, que entra lá em Santo Amaro da Imperatriz e vem até Flus House. É uma rodovia 431. Pega um trecho. 431. Pega um trecho. Isso. Pega um trecho dela. E aí dali vão até... Rancho Queimado. E daí... São Bonifácio, né? Que, claro, termina ali, no caso, o sonho do asfalto, que para nós não é muito bom, né? Para caminhar, né, doutor? Porque o asfalto não é bom. O asfalto não é bom para nós, para caminhar. Sim, e aí sobe o Morro do Cedro ali, que é o Rancho Queimado,
né, que é uma parte que deve ser uns 10 quilômetros né, Mais ou da menos. 7, mas tem mais um de morro, mas tem mais uns 2, que também é estrada de chão, e aí vai ao Rancho Queimado. Passa ali do lado, fazer a propaganda aqui da Pureza, né? Quem toma Pureza, nós passamos bem em frente à Fábrica do Céu, Leonardo do Céu, entramos em Rancho Queimado, e daí nós vamos a Angelina. Isso já, e dormimos lá no Colégio das Irmãs. Tá, não vamos falar de dormidas ainda, nem de tá. comidas. Depois chega a Nova Trento. Chegamos a O Nova trajeto Trento. ali até a Nova Trento. Até Nova Trento. Quantos quilômetros, Pedro Hermínio? 210. Não, lá de São Leopoldo... 687, o senhor Inácio disse que vai ter uma distância um pouco maior, vamos considerar que esse ano vai ser 690 quilômetros. 690 quilômetros de caminhada entre o dia 25 de março até que dia na Santa 18, Paulina? dá 26 dias, né? 18. Dá em todo É um grande caminho... Eu não sei, mas a da gente fé no considerando que Brasil. talvez é o maior do Brasil, né? Não sei se tenha outro, né? Mas assim, é considerado o maior caminho no Brasil. Que maravilha. Nós O que vamos está fazer precisando dele é assim, a demarcar. Entendeu? demarcar. Isso Nós não vamos tá falar muito sobre fácil isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos para falar sobre os detalhes. Certo. Os andarilhos, os romeiros, os peregrinos, Caminhantes, como você queira chamar. caminhantes, como enfrentam esse desafio. 690 quilômetros. Não tem nada, é uma muito- mordomia danada. Mas nós vamos falar sobre essas mordomias todas. Eu sei que para quem vai a São Leopoldo de carro e volta de ônibus ou de carro, aí é tudo muito fácil. Mas quem vem, vai ter gente que vem caminhando, né? E sobre isso nós vamos falar. E aí não é mordomia. Nós vamos falar na sequência. Esse é o Frente a Frente, é o seu Mordomia do seu. daqui para lá, de lá para cá, não. É no pedal. A gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Já estamos de volta com Frente a Frente neste último segmento para falar sobre a caminhada das Santas, que começa com o Padre Royce, lá em São Leopoldo. O Padre Royce está na campanha para ser transformado em santo, beato e depois santo. Com certeza. 690 quilômetros de 25 de março até 18 de abril, lá em Nova Trento. Como é que é a caminhada? Dura. É caminhada? Na realidade é o seguinte, cada um faz o seu caminho em termos, né? Você tem que estar preparado. A base toda é você ter vontade, primeiro, ter o espírito. Não, eu vou caminhar. Não é só filosofia isso, né, Pedro? Não, depois O camarada bota o pé na estrada. Quando eu quero, aí eu vou ter que treinar, me treinar. Vou ter que ter saúde, né? Porque a responsabilidade é minha. Vou ter que ter condições, vou ter que fazer treinamentos, né? E porque 90% do Dr. Imoto, quando começou, e ele pode até explicar, ele fazia caminhada daqui até a igreja lá Da estiva lá. da Estiva. Então você, no mínimo, quando você estiver mais próximo, tem que caminhar no mínimo umas 4 horas, assim, 2 vezes na semana. Por quê? Porque você vai caminhar, em média, 6 horas por dia. Né? 6 horas por dia de caminhada. Em média, 6 horas por dia. O senhor, como profissional da área da medicina, exerceu medicina a sua vida inteira, estudou para isso e foi professor. Pois não. Como é que o camarada, além do preparo físico, como é que ele tem que estar de cabeça e que tipo de roupa? Como é que aquele bastão? Qual é o papel de cada coisa? Tem que ter um bastãozinho para o cara segurar. Ou usa 2 ou usa 1, depende da vontade do cara. Mas Isso faz diferença? faz diferença. 2 é bem melhor. Você vai apoiando firme, né? Uhum. Tem o terreno, tem desnível de terreno e tal. E tênis? Um tênis confortável? Tênis, meia, né? Às vezes calção, calça, depende do ambiente lá de cima, né? Se estiver chovendo, isso aí. Chuva é brava, né? Nós Mas pegamos. pega todo tipo de clima. Sim. Sim. Nós pegamos uma vez, o Pedro acho que não caminhava ainda, lá em Rancho Queimado, bem na frente ali da prefeitura, tinha 3 graus. 3 graus. 3 graus. Levantei O termômetro cedo. marcando na rua 3 graus. 3 graus na rua. Pronto. Eu perdi essa fotografia. Nessa época do ano, abril? Abriu essa época, É sempre na Páscoa. sempre na Páscoa. Desde que foi criada até hoje, sempre na semana da Páscoa. Porque aí já traz o ritual, né? Nós não somos o Frei Gilson aí, né? Mas somos devotos, trabalhando pela Igreja Católica, né?
Aí, logicamente, que por onde passamos. Só ver uma coisa, eu caminhava, né? Aí atendi um cara lá depois de Santo Antônio, ali, né? No rumo a São Bonifácio, né? Aí o que aconteceu? Eu passava e ela dizia pro marido, ó, lá vai o médico que te operou, que te salvou a vida. Os caras brigaram no baile, pertinho de São Bonifácio, 10 quilômetros de São Bonifácio. Trouxeram o cara para cá. Para Tubarão. Para Tubarão, eu estava de plantão. Aí eu operei o cara teve 3, 4 facadas, eu operei o cara e ele safou-se. Depois morreu quando eu estava caminhando. Lá em Rancho Queimado, eu recebi um telefonema de tarde, eu estava deitado, descansando, que ele havia falecido. Muitas histórias. A história é isso. E como é que é a parada? Os andarilhos, os peregrinos, os andantes, os caminhantes, param onde? Na realidade é o seguinte, tem toda uma logística, né? E você já tem os pontos de parada. Vamos supor, o caminho de Santiago, no máximo 10 quilômetros tem. Aqui não temos estrutura, então você tem que buscar essa estrutura. Onde é que tem? Então, nós preferencialmente nós estamos parando em pousadas ou hotéis. Mas, eventualmente, por exemplo, em Aratingaúba, nós não temos como parar. Aí, a opção é no salão paroquial. É um galpão. É um salão paroquial. Algum galpão também. Ou então, nas escolas, em sala de aula, né? E aí teria que ter o quê? Tem que ter um saco de dormir, um colchão, alguma coisa, né? Que você possa... O senhor sabe onde é o melhor lugar para dormir lá em Aratingaúba? Na porta do cemitério. É porque tem a igreja fica, né, atrás da igreja tem um cemitério. Sim. E do lado da igreja tem um salãozinho, e aí nós já dormimos ali. Naquele salão na porta do cemitério. Na porta do cemitério, aí ninguém incomoda, porque no cemitério eles não vão chegar. Eu até a primeira vez deixei a caminhonete no portão para eles não abrirem, para não ter problema. Aí o cara dorme que é um santo lá. E como é que é a frase que está escrita? Eu não sei. Mas é uma frase... Amanhã serás o que eu fui... Amanhã serás o que eu... Hoje és o que eu fui ontem. E amanhã tu serás o que eu sou hoje. Uma frase na entrada do cemitério. Então, Wildo, na realidade... Isso inspira a caminhada. Precisa realmente ter essa... Pedro, tu fala no que tem que levar, mas tem um peso certo em relação ao corpo. Uma pessoa de 100 quilos não pode levar mais de 10. Nessa cartilha a gente procura esclarecer tudo isso aí. Por isso que quando quem vai caminhar, a gente procura... Não vamos assim, eu vou caminhar, mas você... Geralmente é alguém que convida, e essa pessoa que convida vai orientando esse novato. E aí realmente é 10% do peso, porque se você vai fazer um caminho com mochila, é 10% do peso. Como no nosso caminho nós não temos mochila, porque nós temos carro de apoio, então a mochila ela praticamente ela fica no ônibus ou fica no carro. A mochila vai no carro de apoio? Vai no carro. Nesse nosso aspecto, principalmente aqui. E no sul, na maioria das vezes, se eles não têm carro de apoio, eles trazem a mochilinha com que eles vão conviver durante 25 dias ou 26 dias com aquilo que eles têm nas costas. Então é limitado roupa, é limitado higiene, é limitado tudo, porque senão você não consegue. Você com a mochila maior que... E todo dia você tem que lavar a roupa. Todo dia, todos os dias você lava a sua roupa. E porque você tem 3 mudas de roupa, lava uma, está usando uma está molhada nas costas, está levando, porque às vezes não seca à noite, e a outra está ali, eventualmente se chover. E como é que é o apoio? A alimentação, alguém fornece água, a comunidade dá água? Como é que... Não, no nosso caso, né? Vamos falar do nosso caso aqui. Nosso caso específico, é o que acontece? A gente faz uma arrecadação, né? Cada um paga um valor, e aí compra-se água e frutas. E em relação a lanches e almoço, tem nos lugares específicos. Você vai parar, vamos supor, você está saindo de Imbituba, vai parar onde? Na Mãe Peregrina, né, que é ali no caminho de Maruí. Então nós almoçamos ali. 20 quilômetros depois da saída. Aí você para ali, aí a gente contrata alguém que vai lá e faz o almoço e a gente paga para ele. À noite também já tem um local que a gente vai pernoitar e que também já vai servir a janta e depois serve o café da manhã. Que hora é a janta? Umas 7h30, mais tarde. E quem não chega? Não. É o seguinte... Chega todo mundo? Todo mundo chega. E outra coisa... Se tiver um cara meio esgualepado... Não. Aí nós temos um carro de apoio. Não, carro de apoio. Aí o carro de apoio vai e pega. Não fica ninguém na mão. E graças a Deus, até agora, nós sempre tivemos
peregrinos médicos, né? E isso é muito bom, porque eles, além de eles nos atenderem, tem assim toda uma farmácia, uma mini farmácia, né, doutor? E atualmente agora nós temos 3 médicos, o doutor Irmoto, o doutor Volney, né, o doutor Volney Pereira, e o Beauprézinho, que é o Alberto Beaupré, porque o Beaupré outro faleceu, que também caminhava conosco. O doutor Reginaldo Beaupré caminhava conosco. O doutor Clodomir também não está mais caminhando. O Claudionor acho que caminhou uma vez só, né? Claudionor só na primeira, porque ele passou muito mal na subida da serra. O senhor caminha, doutor? Agora não tem mais joelho. Mas o senhor caminhou até quanto tempo? Acho que foi até a 17ª ou 18ª. É, mais ou menos. Faz 5, 6 anos. Aí eu peguei a bicicleta, né? O senhor vai de bicicleta? Aí eu ia de bicicleta. O senhor caminha, Pedro? Eu caminho menos agora, eu já caminhei bastante. Mas... Bituba na fotografia da saída, na Madre Paulina na chegada, e ele publica no jornal. Eu tenho um problema sério de, de quadril e de, como é que chama essas vértebras, né? Vértebra. Mas eu fiz o caminho de Santiago todinho, né? O doutor Macedo, lá um amigo da gente, lá gaúcho, né? Do Hospital de Clínicas, ele foi diretor da URGS, na universidade dessa lá também. E eu fui para lá, louco que ele me receitasse algum milagre, né? E o doutor João, que eu tomei quiroplata aqui, ele disse assim, você faz isso, isso, isso. E eu deixei passar 3 meses. Aí nós fomos assim... E não fez o que ele recomendou? Não, aí fui no médico lá, que tinha feito uma cirurgia, uma segunda cirurgia na Eva, minha esposa, e eu cheguei lá todo... Daí ela, não, quer fazer o caminho de Santiago? Eu disse, não, mas ele vai fazer... Daí eu assim, ele vai me receitar gelo 3 vezes por dia, alongamento. Disse, doutor, eu tomo alguma coisa para... Eu não acredito muito nisso, mas pode tomar assim para cartilagem, essas coisas. Isso que o doutor João, que é quiroplata, me tinha me dito no dia 15, do dia 20 de outubro, porque nós saímos, eu e o Alcides, nós fizemos a caminhada sozinha até a Madre Paulina para treinamento. Nós saímos no dia da eleição, eu saí com 5 quilos, ele com 3 quilos, né? Porque ele tinha que poder levar até 8, eu, né? Peso 80. Aí, mas eu saí com 5. Aí no meio do caminho eu fiquei ruim do quadril, né? O Beaupré ainda me receitou por telefone, mas em resumo, e eu fiz o caminho, só tratamento de 90 dias. Eu era o diretor da escola fazendária, eu morava uns 15 minutos lá, né? Lá no centro, ali atrás do Álvaro de Carvalho, eu ia até a Tenente Silveira, 2 bolsas de gelo. Aqui, chegava lá, tirava, botava no congelador, meio-dia, depois do almoço, que a gente almoça no restaurante, botava. À noite eu retornava com elas aqui, e 90 dias, e alongamento. Eu fiz 800 quilômetros, não senti nada. Que maravilha. Não, então é isso, né? Para encerrar, Pedro Hermínio, o que eu preciso fazer se eu quiser caminhar? Quem quiser caminhar, toma qual providência? Vai treinar. Não, mas além de treinar, eu tenho que me inscrever. Não é só chegar, encostar no grupo e sair caminhando. Não, no nosso grupo, nesse específico, você tem que ser indicado ou você solicitar, né? Porque, inclusive, hoje, daqui a pouco, nós vamos ter uma reunião de trabalho, que essa reunião de trabalho é isso a pedido do mestre, que nós estamos atendendo, mas é a nossa vontade de todos, né? Criar associação, né? Criar associação, essa associação, uma vez criada, ter um estatuto, uma diretoria, e aí uma página, que nós não temos uma página ainda na internet, né? Para nós podermos divulgar. Porque esse caminho a gente quer fazer de tal sorte, Wildo, que ele possa... Você quer fazer o caminho? Vai, não tem problema, está tudo sinalizado, você faz a hora que você quiser. No nosso é que precisa isso, no nosso específico, que acontece uma vez por ano. Porque a partir do caminho que o doutor Irmoto, mas os outros 3 médicos criou, o caminho das Santas, tem assim, mais de 20, né? Assim, como é que se diz? Do caminho da Paulina tem mais de 20, mas criados, grupos, né? Mas assim... Começa em Criciúma, começa em Orleans, começa em Itajaí, começa... Tem um que sai de Tubarão, tem um que sai de Capivari. Lages, começa de vários lugares. Então o que acontece? Vai na Albertina. Vai na Albertina. Uhum. Mas a partir de outros criados. Então por isso que a gente, a partir desse nosso aí, a gente quer realmente fortalecer os 2 caminhos e demarcar. Por isso a criação de um estatuto é justamente para você ter um poder maior assim de articular. Porque fica difícil eu chego na prefeitura ou numa associação de municípios, doutor, tudo bem, tem mais peso, física. Mas é uma pessoa física, mas aí chega com o estatuto, nós chegamos associação. lá, funciona melhor.
Obrigado, Pedro Hermínio. Doutor Irmoto, a criação de uma associação pode transformar e fazer crescer esse sonho que o senhor foi dos primeiros a botar o pé na estrada? Sim, fui primeiro, né? Eu creio que hoje, nessa reunião, eu até vou com a ideia de criar 3 cláusulas pétreas que não possam ser mexidas, né? Certo? Quais são elas? Será Só que vai ao ar depois da reunião. Se eu posso contar na Pode frente do contar, Pedro? só vai ao ar depois da reunião. Mas o Pedro Hermínio vai saber. Não vai mal. É novidade. Primeiro, a frase que eu tenho lá, que eu coloquei na camiseta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque não vai ser a Madre Paulina que vai nos salvar, certo? É o Cristo que vai nos salvar. Ela intercede junto a ele. Ele intercede junto a ele. O santo não faz milagre, quem faz milagre é o Cristo. Né? Ele só intercede. Ele faz o pedido. Ele faz o pedido. Aí, o segundo é que nós possamos ter, assim, diríamos, não só esse pedido, mas teríamos que ter mais união. E uma coisa que eu também criei, depois que nós tivemos problema de saúde na caminhada, aí é obrigado a ter um atestado médico ou um documento assinado isentando a direção da caminhada de qualquer acontecimento fisicamente com ele. Certo? O cara é voluntário para caminhar. Sim, é vontade. E terceiro É responsável pela caminhada. terceiro é ter lá, ele deixar um telefone, um nome de pessoas para que, se houver necessidade. Por exemplo, nós tivemos no hotel ali, como é que é o nome daquele hotel? Do Tuti? Não, o outro lá na Angelina. Não a da Freire, aqui o outro. Sens. Hotel Sens. Aí o cara sentiu-se mal, né? Veio e tal, de repente, vai embora. Saiu de lá, levaram o SOS Cardio. Aí o outro teve um outro que lá também, coincidentemente, as 2 vezes foi ali naquele trecho. O cara aconteceu o quê? O cara sentiu-se mal, vinha cambaleando e tal. Pega e traz. Aí olhamos, medimos e tal, o cara levou, aí é bronca com a família. Os caras vieram de Bituba para pegar o cara, levaram direto no hospital de Tubarão, ele ficou internado até ser operado no coração. Aí, então isso aí é que o sujeito tem assumindo a responsabilidade de si, né, aí isenta quem está dirigindo. É isso, as 3 cláusulas são essas aí. Tá certo. Eu agradeço a vocês a vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou o programa Frente a Frente na edição de hoje. Continue com a programação da UniTV. Nós aqui buscamos informações, essa cultura, esses trabalhos, para que você possa ter a melhor informação, para que você possa, inclusive, participar de caminhadas, para você ter melhor condição de vida. Continue com a programação da UniTV e até o nosso próximo encontro.